Encontramos-nos no Centro Cívico, no antiquíssimo Centro Cívico, daquela que é uma das mais antigas, monumentais, históricas e belas cidades do norte de Portugal, Vila do Conde. Ao longo dos séculos, esta é uma cidade, um concelho, um território que se foi alicerçando na sua relação, desde logo com o interior, as suas férteis e verdejantes terras. Em grande parte, graças a esse outro meio estruturante, essa quase espinha dorsal do território, que é o Rio Ave. É de resto no estuário do Ave que se vai desenvolvendo nas suas margens o povoado de Vila do Conde. Mas um povoado que também, desde cedo, desde épocas muito antigas, teve uma relação privilegiada com o oceano, abrindo-se para o mundo, recebendo influências de todo o mundo, porque Vila do Conde é um porto para o mundo. É de facto relevante e antiquíssima esta história da relação de Vila do Conde com o oceano e não raras vezes feita de um enorme pioneirismo e de alguma forma isso pode ser evocado de uma forma simbólica aqui já no extremo sul do concelho, junto à antiga capela de Sampaio. Aqui encontramos os vestígios de um castro, um povoado da Idade do Ferro, de uma comunidade que aqui habitou no primeiro milénio antes de Cristo. Um povoado que seria abandonado com a chegada dos romanos pouco antes da mudança da era. Estamos, com efeito, perante os vestígios de um povoado de casas ainda muito singelas, com uma forma circular, construídas com pedra miúda, muitas vezes correndo seguramente nas suas paredes a madeira e com cobertura em colmo. Um povoado de gente que vivia nesta forte ligação ao mar, praticando a pesca, também muito provavelmente a produção de sal. E estamos aqui perante um povoado da Idade do Ferro verdadeiramente excepcional. É o castro mais litoral que se conhece na costa portuguesa. Aliás, mais litoral seria impossível, porque, em boa verdade, os vestígios do castro debruçam-se completamente sobre o mar. Mas esta história antiga de Vila do Conde possui um espaço privilegiado para ser evocado. O espaço da memória. É bem no centro de Vila do Conde, junto à estrada nacional que cruza o interior da cidade, que nós encontramos o Centro de Memória. E é, com efeito, um espaço privilegiado para evocar esta longa história deste território, das suas gentes, desde as épocas mais recuadas, com importantes vestígios aqui expostos ainda do Paleolítico, do Neolítico, do início das idades dos metais e, claro, da Idade do Ferro, nomeadamente com achados resultantes das escavações do Castro de Sampaio em Labrouge, onde ainda há pouco nos encontrávamos. E, reforçando esta forte ligação desse povoado ao oceano, aqui podemos ver antigos pesos de rede. Há outros castros citâneos dessa época no território de Vila do Conde, com destaque para o castro de Bagunte. Ao contrário do de Sampaio, este continuará a ser ocupado, mesmo depois do início da ocupação romana. E o domínio romano
vai também, uma vez mais, reforçar esta vocação portuária e marítima de Vila do Conde. Com efeito, uma civilização tão ligada ao mar, como foi a civilização romana, primeiro mar Mediterrâneo, mas depois também avançando para o Atlântico, não podia deixar de influenciar este território do que é hoje Vila do Conde. E se é verdade que num primeiro momento o domínio romano levou a alguma reorganização dos povos que aqui se encontravam, fazendo desaparecer, por exemplo, esse castro de Sampaio junto ao mar, também não deixa de ser verdade que uma série de achados arqueológicos no estuário do Ave, em dragagens ou outros trabalhos nas suas margens, revelam vestígios de uma ocupação, de uma exploração deste estuário desde há cerca de 2000 anos por parte dos romanos. Mas há outros vestígios significativos. Por exemplo, ao largo de Labruge, há muito poucos anos, foi recolhido uma parte, um cepo de uma âncora de uma embarcação romana. Demonstrava não só que as embarcações romanas passavam aqui ao largo, mas tinham também com este litoral uma grande articulação. É também no litoral, no lugar de Caxinas, tão emblemático hoje de Vila do Conde, que nós encontramos ali, debruçado sobre o mar, importantes marcas da época romana. De um sítio, de uma vila onde viveram, mas também um lugar, uma necrópole onde colocaram os seus mortos. Não deixa de ser sintomático, neste prato de Caxinas, ter um grafite, uma inscrição gravada na superfície de um prato de um peixe. Após a queda do Império Romano, o período que segue, a Antiguidade Tardia e a Alta Idade Média, vai-se caracterizar um período de grande instabilidade. Muitos dos contactos comerciais, também através do mar, que tinham caracterizado o período romano, vão-se perder. Há mesmo um maior afastamento das comunidades em relação ao litoral, até porque do mar agora vêm também perigos, que nos são, de algum modo, evocados em alguns monumentos aqui de Vila do Conde. Por exemplo, na românica antiga igreja de Rio Mau, num dos capitéis, podemos ver a representação de um barco, uns tripulantes, que alguns investigadores têm associado aos vikings, aos normandos. Aliás, muito próximo do Castro de Sampaio, umas inscrições nos afloramentos rochosos vêm sendo identificadas como runas ou marcas de um alfabeto pré-germânico que eram utilizadas exatamente pelos vikings. Mas do mar vinham também as incursões dos mouros. E por isso teremos que esperar pela chegada, essencialmente, do ano 1000, pelo início da expansão da elite guerreira do norte da Península Cristã, aquilo que nós chamamos a Reconquista Cristã, para começarmos a assistir a uma maior pacificação, a uma maior segurança deste litoral, coincidindo também com o aparecimento do Condado Portugalense e depois do Reino de Portugal. E na Baixa Idade Média, de novo, o mar vai ter um enorme protagonismo neste território. De facto, o estuário do Rio Ave volta a ganhar um enorme protagonismo e até, não raras vezes, pioneirismo, a partir dessa mudança entre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, grosso modo a partir do ano 1000. Mas prova disso, e mesmo antes do ano 1000, é a existência desta capela, a Capela Nossa Senhora da Guia. Muito provavelmente já existia no século X. As referências mais antigas são, no entanto, de meados do século XI.
E trata-se de um espaço sagrado que protegia claramente aqui a barra, a entrada das embarcações no estuário do Ave. Mas este sentido de proteção, segundo alguns investigadores e com base em documentação antiga, seria reforçada também desde épocas antigas pela existência aqui de um pequeno fortinho de São Julião, que de algum modo é o antecessor do grande forte São João Batista, que aqui foi erguido, mesmo ao lado, no século XVII. Sintomaticamente, a confraria que está associada a esta capela, uma das mais antigas confrarias do nosso país, designa-se como Confraria de Nossa Senhora da Guia e de São Julião. Ao longo da Baixa Idade Média, já com o Reino de Portugal perfeitamente consolidado, Vila do Conde vai conhecer um notável desenvolvimento. Particularmente a partir do século XIV, em articulação com um mosteiro de clarissas que aqui surge, fundado por um homem poderoso, um dos filhos do rei Dom Dinis, Afonso Sanches. O mosteiro de Santa Clara, que se tornará, de resto, um dos principais, até hoje, elementos mais icónicos do povoado. As donas de Santa Clara são mesmo as donas de todo este território, exercendo o poder administrativo, cobrando impostos, exercendo também o direito. Mas, na defesa dos seus privilégios, as monjas de Santa Clara acabam muitas vezes por condicionar a atividade dos habitantes de Vila do Conde. Por exemplo, só como um exemplo significativo, o facto de elas, durante séculos, se terem oposto à construção de uma ponte sobre o estuário do Rio Ave, porque havia como ligação apenas uma barca de passagem, cujos direitos eram recolhidos pelas monjas. Bom, isso fez com que muitos dos habitantes de Vila do Conde, desde muito cedo, se voltassem para o rio e para o mar, nomeadamente na pesca no estuário, mas depois também na pesca costeira. E desde épocas muito antigas da Idade Média, um claro sinal de protagonismo e pioneirismo de Vila do Conde e do povoado de Azurara, mesmo ao lado, vemos registros de pesca do alto, isto é, pesca ao largo. Isso terá seguramente contribuído também para o desenvolvimento da construção naval e, muito especialmente, da atividade de mariantes. Muitos homens de Vila do Conde vão se envolver nas viagens marítimas, nas viagens de comércio. E ao longo do século XV vamos assistir à crescente importância dos homens de negócio, dos mercadores, uma burguesia mercantil que vai se afirmando em contraponto ao poder das clarissas. E conseguem mesmo, no início do século XVI, aproveitando a passagem do rei Dom Manuel aqui por Vila do Conde durante uma peregrinação para Compostela em 1502, conseguem mesmo a autorização e o apoio para a edificação de uma igreja, aqui, bem no centro do povoado, onde poderão desenvolver agora, sem dependência das freiras, também um espaço religioso para os seus sacramentos, para as suas cerimónias. Ora, este poder crescente dos burgueses vai se refletir, de resto, poucos anos depois, a partir de 1537, aqui mesmo em frente à nova e sumptuosa igreja, com a edificação de um novo edifício dos Passos do Concelho, o poder municipal. E até hoje, este edifício continua a ser a sede da Câmara Municipal de Vila do Conde, demonstrando o poder das suas gentes, que, nesta sua ligação ao comércio marítimo, fizeram questão de, na fachada da igreja, colocar as armas, o brasão do povoado, onde ali se evidencia uma embarcação que nesses inícios do século XVI demonstra também aquilo que era, enfim,
Uma das grandes características, então, da armada mercantil portuguesa, com um grande contributo aqui de Vila do Conde, numa mescla nas características das embarcações entre as velhas influências do norte da Europa, mas também, agora, as influências das embarcações mediterrâneas. Em boa verdade, apesar de todo o envolvimento do rei Dom Manuel I na construção da nova igreja e depois toda essa dinâmica ainda da primeira metade do século XVI, a verdade é que o reconhecimento régio pela importância e estratégia de Vila do Conde é anterior, nomeadamente com o monarca que antecede Dom Manuel I, o rei Dom João II, que em 1487 é o responsável pela criação, aqui nas margens do Ave, de uma alfândega régia. É um momento crucial na afirmação de Vila do Conde. Este espaço, hoje musealizado, que nos narra toda essa história e todo esse protagonismo de Vila do Conde, de algum modo nos retrata o ambiente que aqui se vivia no século XVIII. Mesmo em frente ao antigo edifício da Alfândega Régia, localiza-se desde 2007 uma réplica de uma nau quinhentista, aqui nas águas do Ave, recordando-nos, afinal, a importância que a povoação teve na época da expansão. É por isso um espaço privilegiado de memória e de identidade, que nos aborda não só as questões técnicas da construção, da navegação, mas também questões sociológicas sobre os tripulantes, a sua distribuição pelo espaço da nau e, claro, os produtos que ela transportava. Recordando também o envolvimento dos mercadores de Vila do Conde na exploração da costa africana, nas viagens para a Índia, para o Brasil e até para a China e o Japão. Mas é um espaço igualmente de identidade, quando nos recorda a importância que as embarcações de Vila do Conde e aqui construídas tinham, por exemplo, no século XVI. Sabemos que cerca de 50% das caravelas e das naus que andavam nessa época envolvidas nas viagens entre Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe e o norte da Europa eram, de facto, provenientes de Vila do Conde. E aqui, um outro pretexto para abordarmos esta forte ligação desde há séculos de Vila do Conde com o mar. Os seus estaleiros, a antiquíssima tradição dos estaleiros navais de Vila do Conde. Toda a dinâmica que Vila do Conde registra naqueles inícios do século XVI, a afirmação da sua elite mercantil, irá ser sublinhada também pela atribuição pelo rei, em 1516, de uma carta de foral a Vila do Conde. Uma carta de foral que, obviamente, tem a ver com a reorganização do Estado por parte do poder régio, de algum modo a centralização crescente do poder do rei, uma certa uniformização em todo o território nacional das leis, das medidas, dos pesos, mas, como já muito sublinhou Alexandre Herculano, a Carta de Foral, o reconhecimento da importância de uma determinada localidade, não deixa de ser, nesses inícios do século XVI, uma clara afirmação também da importância crescente da burguesia. E a atribuição da Carta de Foral a Vila do Conde é seguida, pouco depois, por um outro instrumento que também anda muito associado nessa época a esta afirmação dos povoados: o erguer de um pelourinho. Não sabemos exatamente quando é que foi erguido o primeiro pelourinho de Vila do Conde, mas sabemos que em 1538 ele se encontra nessa praça nova que estava aberta em frente à nova igreja, onde também estava a surgir o novo edifício municipal.
Mas não é o pelourinho que nós hoje lá observamos, porque o primitivo foi derrubado e depois, este que nós hoje observamos, foi erguido não lá inicialmente, mas exatamente aqui, nas margens, nas proximidades das margens do rio, reconhecendo afinal toda esta dinâmica da atividade marítima e marinheira, porque aqui, ao longo das margens do rio, desenvolviam-se uma série de atividades para lá da questão mercantil pura e simples, havia com efeito uma série de outras técnicas, de outras artes, os cordoeiros, por exemplo, que sabemos que aqui se fixavam e produziam o cordoame para as embarcações. Claro, também essa arte tão emblemática, ainda hoje de Vila do Conde, que são as rendas de bilros, de resto salvaguardada num importante espaço museológico. E, como não podia deixar de ser, também a construção naval, que há tantos séculos faz parte da identidade de Vila do Conde. Os arranjos recentes aqui na zona ribeirinha, de algum modo, perpetuaram essa memória através de algumas estruturas que evocam os antigos estaleiros, que aqui subsistiram até ao final do século XX. Mas há um lugar privilegiado para abordarmos essa questão: a Casa do Barco. É de facto um espaço notável na salvaguarda deste património, a Casa do Barco. Um património imaterial português em torno dos estaleiros navais de Vila do Conde. Estaleiros artesanais e, através das velhas maquetes, dos antigos utensílios, podemos observar muito desse saber, dessa arte que envolvia complexos conhecimentos de matemática, de geometria, quando afinal gerações e gerações destes artistas, afinal, em termos do ponto de vista da formação escolar, era muito reduzida ou mesmo nula. As autoridades locais equacionam hoje classificar este saber, esta arte, este património como património da humanidade. Mas, apesar de tudo, existem muitos outros estaleiros artesanais, estaleiros navais pelo planeta. E por isso teria que haver algo de verdadeiramente único, singular, para se obter esse estatuto. Mas isso existe. Existe de facto algo que é intrínseco aos estaleiros e à tradição da carpintaria naval de Vila do Conde. É a Sala do Risco. Estou aqui com o Sr. António José Carmo, um desenhador e projetista de embarcações, descendente de uma família com longa tradição nos estaleiros de Vila do Conde. E aqui percebemos este trabalho complexo, esta arte de que ele é um dos últimos e raros detentores desse saber. Risca no chão, à escala real, as componentes daquilo que vão ser depois os elementos das embarcações. Aqui fazem os moldes, socorrendo-se para isso de uma série de instrumentos, alguns bem complexos, como é o caso da tábua dos escantilhões, que nos dão toda esta complexidade de graus, inclinações e de cálculos complexos. A longa e histórica tradição dos estaleiros navais em Vila do Conde, artesanais, em madeira, prolongou-se até aos finais do século XX. Foi em 1993 que esses estaleiros nas margens do Ave mudaram para a margem oposta, aqui, na Azurara. Entretanto, desde o século XX, dos inícios da centúria anterior, que a industrialização vinha também caracterizando os estaleiros e hoje dominando-os por completo. Mas também aqui se chegaram a riscar barcos. E esta técnica artesanal, única no mundo, tem de facto despertado muitos interesses, nomeadamente até de um potencial público internacional, pensando em embarcações de recreio, embarcações desportivas. E por isso também todo este empenhamento na salvaguarda deste saber. Afinal,
Vila do Conde sempre foi um porto aberto para o mundo. E esta arte do risco, seguramente que vai dar origem a projetos interessantíssimos. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.